Em Discussão está de volta hoje falando sobre fake news e elas são cada vez mais frequentes. Na campanha eleitoral de 2018 teve uma super fake news que foi a divulgação de que a facada no candidato Jair Bolsonaro tinha sido falsa, né? E havia várias supostas provas de que aquilo teria sido uma armação. Débora, como é que você acompanhou esse fato envolvendo Bolsonaro? Cláudia, eu recebi vários WhatsApps de vários grupos, né, que inclusive são as nossas bolhas. Eu estava conversando aqui com o professor, as bolhas, os filtros bolha que nós estamos inseridos, né, que são os grupos de WhatsApp, de Facebook, e que a gente acaba acreditando muitas vezes porque vem de uma pessoa que a gente tem alguma afetividade, né? E aí eu recebi, a respeito disso que aconteceu, eu recebi várias informações distorcidas de morte de Bolsonaro, que ele tinha forjado, várias coisas. E eu, na verdade, eu já esperava, né, nesse momento que a gente está vivendo de incertezas, né, políticas e econômicas, e nessa campanha eu já esperava receber, né, informações distorcidas. E é só para interromper e ilustrar um pouco. Nesse caso de Bolsonaro, foi feito no dia seguinte uma análise da repercussão da notícia e quase metade dos brasileiros achava que era mentira justamente pelo fato de terem sido divulgadas tantas notícias falsas, né? Quer dizer, é um fenômeno muito forte. Eu recebi até um fake dizendo que era um dublê, né? E aquilo ali foi forjado como um dublê, né? Não, e as várias fake news, né, da pessoa, né, do suspeito, que ainda não foi julgado, a gente não pode chamar de acusado, do suspeito, ligado a vários partidos, a várias coligações, e volta ao que a gente falou no começo do programa, né, de destruir a imagem de uma instituição, de uma pessoa, de uma personalidade, de um político. Mas, na verdade, agora é que a gente tem que ter mais atenção, né? Que a gente está prestes a votar, e a gente tem que estar mais atento a essas questões para não repassar, né? Mas assim, tem várias dicas que a gente pode dar, depois a gente vai falar sobre isso, né? Sim. De como detectar, como você, né, pode detectar. O importante, na verdade, é que na dúvida não repasse. Mas você vai falar sobre essas dicas daqui a pouco. Antes, eu queria que você contasse uma história interessantíssima sobre a proclamação da República, que foi apressada justamente por causa de uma fake news. Exatamente. A história, inclusive essa história deveria estar nos livros, né, da educação infantil, do ensino médio, deveria estar já para conscientizar os jovens, né, a não repassarem, a ver a importância e a dimensão que a fake news pode tomar, né? Então, em 14 de novembro de 1889, né, um amigo do Marechal Deodoro da Fonseca, né, espalhou no grupo, né, enfim, que o Dom Pedro II, né, estava programando um ataque para matar o Marechal Deodoro. E aí eles estavam planejando a proclamação da República, mas não para aquela data. Mas o Marechal Deodoro resolveu atacar, né, e proclamar a República exatamente para não ser morto. Mas isso, na verdade, não passou de um boato. A história conta isso, inclusive tem páginas de jornais da época que trazem essa história e é bem interessante. E como eu repito, essas histórias deveriam estar nos livros, entendeu? Isso é muito, muito importante para atentar para questões, como a gente falou, que não são questões de agora, né? Olha, 1889, isso já acontecia. Euclides da Cunha também traz até na sua literatura dos sertões, como se Canudos fosse uma rebelião contra, né, a questão da própria república, né, que fosse um grupo, né, monárquico, destruidor, e teve que ir intentonas militares para destruir alguns nordestinos com pau e pedra na mão, né, contra um exército inteiro, por causa de uma fake news que foi passada, de que havia um grupo antirrepublicano no interior, né, da Bahia, em Canudos. Essa questão de Bolsonaro, professor, ela fez aumentar a popularidade do candidato. O que é que leva o eleitor a manifestar mais o voto em favor de alguém porque recebeu uma facada? Pronto, eu vou fazer uma outra ilustração, em paralelo com relação a isso. O Jair Bolsonaro, ele é uma figura icônica, né, por vários motivos, inclusive de trazer no seu próprio nome uma questão religiosa, que é a questão do Messias, né? Jair Messias Bolsonaro. Então, inclusive para a campanha, e o brasileiro é muito religioso, independente da religião, os brasileiros são religiosos.
Então, o fato dele se apresentar politicamente como Messias, ou como um Salvador, alguém que vai quebrar o galho da situação, isso gerou uma plataforma até, eu posso dizer, escatológica, né, de fim dos tempos, de que realmente o Salvador ele foi ferido e sobreviveu. Então, dentro de uma realidade como essa, alguém que sobrevive a uma facada, a um tiro, os brasileiros acabam também trazendo dentro da sua religiosidade um aspecto fideístico, né? De acreditar que aquele homem é iluminado, é abençoado, verdadeiramente Deus está com ele, e acaba dentro da própria crença pessoas produzindo uma certa empatia, né? Uma certa simpatia também para com esse candidato. E isso aconteceu também de forma negativa em Estocolmo, né? Quando um grupo de pessoas que eram sequestradores, assassinos, começaram a falar a situação para os sequestrados, e os próprios sequestrados passaram a defender os sequestradores. Que é a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, porque foi num banco central, na Suíça, aquela coisa toda, e as pessoas se viram identificadas emocionalmente com aquela pessoa. Então, o crescimento de Bolsonaro era previsível dentro do aspecto sociológico pela situação religiosa que se encontra e de como o marketing de Bolsonaro desenvolve essa perspectiva. Né? Muito bem. Vamos falar agora sobre como checar, né? Eu acho que o jornalismo ele tem desenvolvido ferramentas próprias para checagem, né? Já existem até veículos especializados na checagem de fake news. Mas para o nosso telespectador, ele que quer se prevenir para não difundir notícias falsas, Débora, quais seriam os caminhos? Tem uns caminhos bem fáceis, né? É realmente mais de atenção. A primeira coisa, geralmente as fake news vêm com títulos, manchetes em caixa alta, chamativos e sempre com apelo, divulgue, repasse, né? Sem fonte, sem data. Outra coisa também, Cláudia, é importante que as pessoas, ao receberem uma informação, elas leiam aquela informação até o final. Muitas vezes elas leem a manchete e leem só o comecinho, o primeiro parágrafo. E às vezes a manchete e aquela abertura do texto, elas são verdadeiras, elas são informações corretas e verdadeiras. E a fake news está lá embaixo no texto, está no finalzinho, são meias verdades, entendeu? Então você lê, que não é um costume da nossa cultura, né? Nas redes sociais, principalmente, devido à pressa, enfim. E a questão, como eu falei, ver checar se tem alguém que assinou aquele texto, se tem data, procurar em veículos de comunicação, procura na internet, procura no Google, ver se realmente aquilo ali aconteceu, assiste uma TV, escuta um rádio, pergunta. São coisas fáceis, né, de fazer e como eu falei, né, na dúvida, não tem como checar, não repassa. Mesmo seja você julga informação importante, como eu recebo todos os dias informações de cuidado, assalto em tal rua, um veículo assim, inclusive aqui a gente já teve casos aqui de João Pessoa, que um motorista, né, de aplicativo, ele foi acusado, usaram a placa do carro dele, ele estava sendo acusado de suspeito, né, de assaltos, e na verdade não era nada daquilo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos lidando, não só o jornalismo, mas cada cidadão, quando recebe essas informações, está lidando com a vida de outras pessoas, né? Mas, principalmente, checar nessas informações, principalmente checar, não deixar isso para depois. Se tiver que deixar para depois, então não repassa. Professor, o senhor acha que é preciso um trabalho de conscientização social para evitar esse fenômeno? O que é que a sociedade poderia fazer em relação a isso, já que o impulso de ceder às fake news é tão forte? Com certeza, Cláudio. Acreditamos, e é histórico, né, que uma palavra dita e uma flecha lançada não volta mais atrás. Né? O estrago dessas consecuções, desses fake news espalhados, eles são prejudiciais ao extremo. Né? Existem dois instrumentos metodológicos, né, que fazem a checagem disso. Uma é a heurística, que é a busca da verdade, e a outra é a hermenêutica, que é a interpretação textual. Como a professora deixou bem claro, a nossa pesquisadora Débora, é que há uma necessidade de leitura, né, de checar as fontes das quais estão sendo disseminadas essas informações. E precisamos criar uma prática educacional, porque eu acredito que tudo vem da educação. Uma boa educação, seja ela acadêmica, religiosa, humanitária, ela passa por um filtro, como dizia Sócrates, né? Filtros da verdade, para verificar as consequências de tudo isso. Então, precisamos conscientizar pessoas a buscar mais, a estudar mais sobre as informações antes de qualquer situação. E isso não é só para as fake news, isso é para a vida, né? Muito
Muito bem. Professor, queria agradecer muito pela sua presença. Débora, também muito obrigada por ter vindo, pelos esclarecimentos que vocês trouxeram, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre fake news. Muito obrigada a vocês dois. E a discussão de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima edição com mais um tema controverso aqui para ser discutido conosco e também com a sua participação. Até lá!